Olá pessoal, estou de volta, professora Zaira, e hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vou explicar para vocês inicialmente, depois a gente vai ver um videozinho de uma coisa muito legal que eu vasculhei muito a internet, vasculhei muito o YouTube e achei para vocês um vídeo sensacional de um projeto que a Unicamp desenvolveu, tá? Em conjunto com o Ministério da Educação, em conjunto com a Secretaria de Estados, enfim, um monte de gente bacana se juntou para produzir uma série de vídeos que ganhou o nome, né, de Geodetetives. Então a gente vai ver depois um episódiozinho do Geodetetives, é um programa que eu mais gosto, eu não sei porquê, mas eu acho que vocês também vão começar a gostar e querer entender melhor de geografia. Bom, mas antes de chegar lá, a gente vai para a primeira parte da aula, que tem a ver com coordenadas geográficas. Pois é, isso é muito importante para você se localizar no espaço. Bem, você pode achar que essa coisa de coordenadas geográficas é um papo muito técnico, né? Uma coisa muito difícil de entender. Mas se você já viajou para um lugar que você não conhecia e você utilizou um mapa, você usou coordenadas geográficas. Se você utiliza no seu celular algum mapa, pode ser o Google Maps, pode ser o Google Earth, não sei, pode ser o Waze, pode ser algum software de, sabe, aquela coisa de ficar fazendo a rota para você poder, às vezes, ajudar a sua mãe, o seu pai ou o seu responsável que está ali dirigindo. Então, você usou coordenadas geográficas, tá? Então, hoje, coordenadas geográficas fazem parte do nosso dia a dia. Na realidade, só de portar um celular, você já tem relação com coordenadas geográficas, porque todo celular tem um mecanismo chamado localização. Eu tenho aqui no meu celular também, né? Que você ativa ou você desativa, e ele dá, através das coordenadas geográficas, a localização do seu telefone. Se você estiver com ele, consequentemente, a sua localização. No Brasil, recentemente, isso foi extremamente importante. Tiveram várias pessoas que estavam desaparecidas e que, localizando o celular delas, foi possível localizá-las, utilizando as coordenadas geográficas. Então, isso é realmente importante no mundo moderno, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor o que são essas coordenadas geográficas, como é que elas funcionam, como é que isso é calculado hoje em dia, porque isso mudou bastante, pessoal. Depois que os satélites foram lançados aí e que virou, né, o Sistema Global de Posição, que é o GPS, né, que é a sigla em inglês, na verdade, as coisas mudaram muito. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como é que esse universo onde você pode ser localizado, né, por um terceiro de maneira precisa, né, com erros aí, no caso, né, dependendo da tecnologia usada, com erro aí de centímetros, né, da sua localização. A gente vai entender um pouquinho como é que tudo isso está funcionando. Então, vamos embarcar nessa aula aí porque ela é bem importante para o mundo atual. Bem, para você entender como é que surgiram as coordenadas geográficas, você vai ter que lembrar lá da aula da professora Paula, quando ela explicou para vocês sobre os paralelos e sobre os meridianos. Lembram isso? Ela fez, cara, uma coisa incrível, né? Ela pegou lá aquela bola de isopor gigante, marcou para vocês os paralelos, os meridianos, explicou tudo bonitinho, né? Então, eu vou tentar retomar um pouquinho daquilo que vocês já viram, né? Foi, se eu não me engano, na primeira ou segunda aula do nivelamento, para aprofundar essa questão das coordenadas geográficas com vocês. Por quê? A gente precisa que vocês consigam chegar no nível assim de ler uma coordenada e imaginar mais ou menos, né, ou conseguir localizar aquela coordenada no mapa, né? Então vejam só. Para as coordenadas geográficas funcionarem, a gente tem lá as nossas linhas imaginárias, né? No caso da latitude, né, gente, as linhas imaginárias, no caso da latitude, são estabelecidas a partir da linha do Equador. Então, a linha do Equador é 0 graus, né? Indo para, né, o hemisfério para o norte, a gente vai ter uma variação de 0 a 90 graus e para o sul de 0 a 90 graus, tá? Já
Em relação aos meridianos, né, gente, a gente vai ter aqui o Greenwich, né, a linha de Greenwich, e depois aqui as variações para leste e para oeste. Nesse caso aqui, variando, né, gente, de 0 até 180 graus, certo? Bom, professora, por que esse negócio está em graus? Por que no caso das latitudes varia só de 0 a 90 graus? E por que nos meridianos vai variar de 0 até 180 graus? Por que você está dizendo isso? Bom, por quê, gente? Porque essa coisa dos graus é o seguinte, é um cálculo bem complexo. Você vai ter que lembrar lá do desenho geométrico lá que vocês estudam, ou da parte mesmo, né, que trabalha com os ângulos e com as formas lá da matemática, né? Pois é, vejam só aqui, né? No caso, vejam, para você calcular a latitude, gente, vai ser o valor é esse ângulo aqui, ó, que estabelece entre. Vamos supor que você está aqui nesse ponto, ó. Né? Você está aqui nesse ponto aqui, fazer um ponto maior, né? Aqui, ó, pronto, você está naquele ponto vermelho lindo ali que eu acabei de fazer, né? Na superfície terrestre. Bom, como é que você vai calcular isso? Você vai traçar uma linha até o ponto central aqui, lá do planeta Terra, ou seja, gente, isso aqui na verdade é um modelo matemático, né? Ninguém nunca traçou uma linha até o centro da Terra, né? É um modelo matemático, tá? E você vai ver o ângulo que isso vai formar com a linha do Equador. Nesse caso aqui, o ângulo formado é de 60 graus. Entenderam? Então, por isso que você vai estar 60 graus norte, porque você vai estar no hemisfério norte. Por isso que essa coisa aí toda de coordenada geográfica é em graus. Entenderam? Porque tem a ver com o cálculo desse ângulo aqui, né? Uma projeção que se faz. Né? Vamos supor que você está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto você foi, né, lá para o Ártico, você está bem aqui, né, em cima aqui do Polo Norte. Bom, e aí, qual que é a sua coordenada em relação à latitude? Você vai projetar uma linha aqui até encontrar, né, aqui o ponto central, né, do planeta Terra, depois projetar outra linha aqui até o Equador e ver qual o ângulo que faz. Nesse caso aqui, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. A minha figura já borrou todinha aqui, né, gente? Tristeza, se eu tivesse num quadro. Dava para apagar e fazer bonitinho para vocês, né? Tá aí mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou explicar de novo aqui em relação à longitude. Vou tentar dar uma caprichada nisso aqui para ver se vocês entendem. Bom, então é por isso que as coordenadas geográficas, elas estão calculadas em graus, né? O caso da longitude, por exemplo, né? Aqui, vamos supor que você está aqui nesse ponto aqui, né, da superfície, certo? Então, você vai projetar uma linha até o centro da Terra e depois, gente, você vai projetar outra linha até o meridiano de Greenwich, que é o ponto 0. E aí, o ângulo que der agora vai ficar mais bonitinho, ó. Olha aqui, estão vendo que isso aqui formou um ângulo? Essa abertura aqui, né, que é um ângulo, vai dar 100 graus. Então, esse é o ponto que você está em relação a Greenwich, ou seja, você vai estar 100 graus leste, tá bem? Agora ficou bonitinho, agora não dá para reclamar, né, gente? Deu uma melhorada. É porque desenhar com mouse, eu vou ter que fazer um curso sobre isso, porque, ó, dizem que tem umas canetas legais, né, mas aqui, no caso, a prof tá usando o mouse mesmo, tá? Bom, não entendeu? Me chama lá no chat, me chama lá no fórum que eu explico de novo. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o videozinho, porque ele ficou bem legal. E aí, eu aguardo vocês no chat, tudo bem? Me encontrem lá, tá? Então, vamos ver o vídeo. Esse sistema de coordenadas geográficas está alinhado com o eixo de rotação da Terra. As coordenadas utilizadas denominam-se latitude e longitude. Sim, ouço muito falar em latitude e longitude. Mas o que eu queria mesmo era entender os conceitos matemáticos que estão na base desse sistema de coordenadas. Então vamos lá. Vamos começar pela latitude. Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul.
O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador é a referência para medir as latitudes, não é? Então ela tem latitude zero. Sim, perfeito. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Mas nesse caso, a gente tem muitos pontos com a mesma latitude, certo? Sim, Arnaldo. Na verdade, cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. Então, pelo que eu estou observando, os paralelos são sempre circunferências completas, que dão volta ao mundo. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Mas, Valdomiro, a gente ainda não falou de longitude. Pois bem, vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. Um momento. Sagan, por favor, repassa para mim essas informações. Quero ter certeza de que eu entendi tudo direitinho. Pois não, geodetetive. Os paralelos nos dão a medida da latitude, que varia de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul. O paralelo de grau zero é a linha do Equador. Os meridianos nos dão a medida da longitude, que varia de 0 a 180 graus para o oeste ou para o leste. O grau zero de longitude fica no meridiano de Greenwich. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich.
Vamos começar do começo, então. Você sabe o que significa essa sigla GPS? Sei sim. GPS é a sigla para Global Positioning System, que numa tradução literal significa Sistema de Posicionamento Global. Muito bem. O GPS é um sistema de posicionamento por satélite, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com fins bélicos, ou seja, ele foi criado para que aeronaves ou mesmo navios militares pudessem determinar sua posição exata na superfície do nosso planeta. Até aí, eu conheço a história e sei que também o GPS vem sendo cada vez mais explorado. Na engenharia agrícola, na parte de topografia, de mecanização e mesmo na agricultura de precisão, que usa bastante a tecnologia da informação. Exatamente. Agora, só no ano de 2000, o serviço de GPS passou a ser oferecido para uso civil com a mesma precisão que ele tem quando é usado com objetivo militar. Antes disso, os dados fornecidos tinham uma espécie de erro proposital, de aproximadamente 90 metros. Ainda bem que hoje a gente já pode usar o GPS com uma precisão bem maior. Mas afinal, esse aparelho funciona como? Bem, trata-se de um posicionamento por satélite, certo? Basicamente, os satélites transmitem sinais a partir do espaço que são usados pelo aparelho receptor para calcular a posição de cada usuário. Até 1994, o sistema GPS contava com 24 satélites em órbita, que trafegavam em torno da Terra divididos em grupos de 4 satélites, totalizando 6 órbitas diferentes. Hoje já são cerca de 30 satélites ativos. Cada satélite demora cerca de 12 horas para percorrer uma órbita completa e possui um ângulo de visualização sobre a Terra de 28 graus. Entendi. Quer dizer, para ser possível localizar os receptores em qualquer lugar do planeta, são necessários vários satélites, certo? Isso mesmo. Esse número de satélites é necessário para que cada ponto do globo, a qualquer momento, seja visualizado por no mínimo 4 satélites. Mas é claro, em certos momentos, alguns pontos podem ser visualizados por até 10 satélites. Mas por que um ponto precisa ser localizado por no mínimo 4 satélites? Para você entender isso, eu preciso antes te explicar algumas coisas. Para o funcionamento do GPS são necessários 3 segmentos: o espacial, que são os satélites, o segmento de controle, que são as estações terrestres de gerenciamento, e o segmento do usuário. Eu sei que a principal estação de controle fica nos Estados Unidos, no Colorado. Mas o que essas estações fazem exatamente? As estações monitoram o desempenho total do sistema, corrigindo as posições dos satélites e reprogramando o sistema com o padrão necessário. Depois, essas correções e sinais de controle são transferidos de volta para os satélites. Cada um dos satélites do GPS transmite por rádio um padrão fixo, que é recebido por um receptor na Terra, quer dizer, um aparelho GPS, que funciona como um cronômetro extremamente acurado. Esse receptor mede a diferença entre o instante em que o padrão foi recebido e o instante em que ele foi emitido. Essa diferença permite que o receptor calcule a que distância ele se encontra do satélite. Pelo que eu sei, essa distância também pode ser calculada multiplicando a velocidade do sinal pelo tempo que ele leva para chegar ao receptor. Isso mesmo, geodetetive. Mas veja só, saber a distância do receptor até o satélite não é suficiente para determinar a posição do receptor. Como você sabe, vários pontos podem estar a uma mesma distância de um satélite. Usando um pouco de matemática, a gente pode ver que todos os receptores que estão a uma mesma distância do satélite são como pontos ao redor de uma superfície esférica cujo centro é o satélite. Bom, agora eu já entendi por que um satélite só não basta. Mas eu vou ser chato e perguntar outra vez. Por que são necessários 4 satélites? Veja, se o receptor recebe o sinal de 2 satélites, a gente sabe que ele está localizado na intersecção das 2 esferas que possuem centros nestes satélites. Agora, se o receptor recebe o sinal de 3 satélites, a gente sabe que ele está na intersecção de 3 esferas que possuem cada uma um satélite como centro. Geralmente obtém-se 2 pontos numa intersecção desse tipo. E se o receptor receber o sinal de 4 satélites, a gente sabe que ele está na intersecção das 4 esferas que circundam cada um desses satélites. E numa intersecção assim, geralmente se obtém um único ponto. Ah, entendi. E depois que a posição do receptor em relação aos satélites foi identificada, como é
possível saber a posição exata desse receptor na Terra? É simples. No espaço a gente trabalha com 3 coordenadas. Em matemática, em geral, é utilizado o espaço x, y, z. Assim, cada ponto do espaço fica determinado por um trio de coordenadas. No caso do GPS, a localização é fornecida em termos das coordenadas geográficas latitude e longitude, e também da elevação, ou seja, a altitude. Poxa, olhando para esse aparelhinho aqui, a gente nem imagina a quantidade de informações que são necessárias para ele funcionar, né? Pois é, geodetetive, mas a gente tem que lembrar que o funcionamento destes aparelhos varia muito de um modelo para outro. Os que conseguem dar uma localização com erro de menos de 1 metro, em geral, são bem mais caros. Para você ter uma ideia de como a precisão dos aparelhos é importante, um erro de 1 microsegundo entre a transmissão e a recepção pode resultar em uma diferença de 300 metros na localização do receptor. Microsegundo? Até parece coisa de livro de ficção. Isso é exatamente quanto tempo? 1 microsegundo é 1 segundo dividido por 1 milhão. Fabuloso!